Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mas o papo agora é uma pergunta polêmica, porque todo mundo vai querer puxar brasa um pouquinho pro seu lado. Uns vão admitir uma fragilidade, outros não vão admitir. Então vamos lá, sem enrolação. Bom, estamos aí no dia 10 para o dia 11 de fevereiro, semana anterior ao carnaval. E os times já têm aí um mês e 15 dias trabalhados, porque teve time, né, que começaram a trabalhar antes da virada do ano. Então já tem aí pelo menos um mês e 15 dias no mínimo. E a minha pergunta é: dos 4 times que subiram da Série B para a Série A em 2022, consequentemente Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, desses 4, qual estaria em melhor condições hoje se começasse o Brasileirão? Se nesse final de semana do dia 11, dia 12 de fevereiro, começasse o Brasileirão da Série A, qual desses 4 estaria em melhores condições? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui no vídeo e vou lançar também lá a enquete no YouTube, beleza? Então, sobre isso que a gente vai falar, lembrando que dos 4, apenas um não é SAF. O Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro são SAF. O único que não é SAF é o Grêmio. Então, a gente vai falar sobre isso. E aqui não vai ter nenhum, por minha parte, questionamento em relação a SAF. Tá? Todo mundo sabe qual é o meu pensamento em relação a SAF aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Beleza? Então eu não vou falar sobre isso. A gente está falando de time. Montagem de time, montagem de elenco. Não estou falando de administração. Estou falando o elenco que tem hoje, o time que tem hoje. Se começasse nesse final de semana, esse time, esse elenco que foi montado até o prezado momento, qual estaria melhor? Beleza? Então eu peço aí a você, meu amigo torcedor brasileiro, puxar mais para cá para ficar mais centralizado, né? Tô meio torto. Eu peço a você, meu amigo brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 4512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de política, não é para falar de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara. Olha só. Se a gente for pegar... Eu vi, tá? Acompanhei pelo menos 2 jogos desses 4 times: Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. Beleza? Acompanhei, tá? Se a gente for levar em consideração o campeonato estadual, tá? Se for fazer essa comparação aí dos times em relação ao campeonato estadual, a gente vai ver que o Grêmio está muito bem no seu campeonato estadual. O Bahia está muito bem no seu campeonato estadual. O Vasco da Gama
está mais ou menos no Campeonato Carioca, não está entre os classificados para as semifinais do Campeonato Carioca neste momento, né? E o Cruzeiro seria o time que estaria numa situação mais delicada no estadual e, consequentemente, se fosse fazer a comparação de campeonato estadual pelo campeonato estadual, o Cruzeiro seria ali o time que está em pior desempenho, tá? Porém, a gente não pode fazer, eu pelo menos não vou fazer, uma comparação, porque os campeonatos estaduais têm níveis diferentes. O Campeonato Baiano não tem o mesmo nível do Carioca, que não tem o mesmo nível do Mineiro, que não tem o mesmo nível do Gaúcho. São situações diferentes, porque se eu começar a falar aqui, eu vou falar, pô, legal, lá em Minas, no Campeonato Mineiro, tem o Atlético Mineiro, tem o América Mineiro, tudo de Série A, de times que disputam Libertadores. No Rio, tem os 4 times na Série A, sendo 2 de Libertadores. Aí a gente vai lá pro Campeonato Gaúcho, você tem o Internacional, que tá numa Libertadores. Aí vai pro Campeonato Baiano. Campeonato Baiano só tem o Bahia na Série A. Se for levar por essa consideração, por esse lado, o Campeonato Baiano é o mais fraco. O Bahia ainda tem a Copa do Nordeste. Se eu for levar em consideração o resultado do Bahia na Copa do Nordeste, que está no seu início, que está na segunda rodada, está indo para a terceira, o Bahia está lá embaixo. Então eu ia ter que comparar com o Cruzeiro. Então eu não vou usar esses parâmetros, tá, do campeonato estadual. Eu vou dar a minha visão do que eu tô vendo de bola e de opções no banco de reservas. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Rio. O Vasco da Gama. O Vasco da Gama montou um elenco, está montando um elenco, né, com alguns jogadores remanescentes de 2022 e algumas outras contratações que para um time, deixa eu levar em consideração, para um time que é SA, tá, que tem um dono, que é a 777, as contratações do Vasco, na minha opinião, ainda deixa a desejar para uma permanência na Série A, tá? O Vasco fez alguns bons jogos, goleou, mas o elenco em si, para disputar uma Série A, para mim dá falta. O planejamento da 777 não é parecido, de montagem de elenco, não está sendo parecido, por exemplo, com o do Grêmio. A montagem do elenco do Vasco está sendo um pouco mais próximo do que o Bahia está fazendo. Então, tem 2 times, na minha opinião, que estão montando o elenco única e exclusivamente para permanecer na Série A, não está pensando num lucro lá para frente, que na minha opinião é Grêmio e Cruzeiro, que estão pensando na montagem do elenco para permanência na Série A, não está pensando nesse momento em lucro. O lucro para eles, nesse momento, na minha visão, é permanecer na Série A. Por outro lado, eu vejo o Bahia e o Vasco montando um elenco, ou pelo menos tentando montar um elenco, para tentar ficar na Série A, mas também visando uma venda futura. Desses 4, para mim, quem está mais pensando assim, pensando numa venda futura, é o Bahia. Tá?
O Vasco contratou alguns jovens, mas o Vasco está fazendo uma montagem de elenco também pensando um pouco no futuro, mas um pouco menos. O Bahia não. O Bahia está trazendo muitos jovens, que até tem talento, alguns desses, ou a maioria desses tem talento. Mas eu não sei se vai aguentar o rojão da Série A se começasse hoje, tá? Então, a montagem do elenco do Cruzeiro, pelos jogadores que o Cruzeiro levou, nomes até bem experientes, com um certo nome no mercado, é para montagem de elenco para permanência na Série A. O Ronaldo, que é o dono do Cruzeiro, falou bem claro isso. Eu vou montar um time para permanecer na Série A. Esse é o lucro do Cruzeiro. É isso que o Cruzeiro quer. Permanência na Série A. Então ele está montando um time sem visar muito um jovem talento para uma venda para o futuro. É lógico que o Cruzeiro quer isso, é lógico que o Ronaldo também quer isso. Mas, pelo que deu para entender no que o Ronaldo fala, ele quer permanecer. Simples assim. Permanecer. Que, na minha opinião, está completamente correto. O Grêmio monta um time para permanecer na Série A e ainda faz contratações de um certo peso. E uma contratação de um peso monstruoso, aonde aqui no Brasil ele vai fazer gol de tudo quanto é jeito, que é o Suárez. Nenhum desses times contratou algum jogador com peso do Suárez. E olha que a gente está falando que nesses 4 tem 3 SAFs. Nenhum desses contratou. Quem contratou foi o Grêmio. Contratou o Suárez e está metendo gol a dar com pau. E está jogando bem o Grêmio. Tá? O Vasco tá ali um misto de alguns jogadores jovens, remanescentes de 2022, com alguns jogadores mais experientes. O Raul, que é o centroavante, que fez uma boa temporada em 2022, além de outros jogadores, alguns jogadores vindo de fora ali pro meio de campo. O Piton do Corinthians, ou seja, montou um time que não tem nenhum extraordinário. Na verdade tem até um. O Nenê, que o Nenê é acima da média, só que já tá com 40, 41 anos. Tá? Mas montou um time, a 777, também visando o Campeonato Brasileiro, mas tentando ali um ou outro jovem ali, para quem sabe, fazer um lucro, como é o jogador, o Vasco, que tá indo pro Chelsea, ou foi pro Chelsea, eu não sei, ainda tá na seleção, e joga muita bola. O moleque é acima da média. Se não foi vendido ainda, se der alguma zebra na venda, ele vai ser vendido, porque ele é muito acima da média. O moleque é muito acima da média. Eu acho que, inclusive, ele é o capitão da seleção sub-20, se eu não estiver enganado. O moleque é monstruoso. Então o Vasco tá nessa meio termo aí. E o Bahia, dos 4, é o que, na minha visão, tá fazendo contratações muito visando o lucro lá na frente. O Campeonato Brasileiro não é um campeonato lá europeu que começa o campeonato, tem 4 times disputando o título. Aqui tem 5, 6, 7 times disputando o título e tem 6, 7, 8 times brigando contra o rebaixamento. É quase que a metade, é 10 brigando pelo título e 10 brigando contra o rebaixamento. E eu, sinceramente, tô preocupado com essa montagem de elenco do Bahia.
tô preocupado. Porque tem muito garoto. Muito garoto. Tem jogadores ali com a qualidade, mas para uma Série A de Campeonato Brasileiro precisa de ter jogadores mais cascudos. Vamos lá. Eu falei até isso num vídeo. O Botafogo ano passado começou contratando o xerife para a zaga, o Cuesta, que era do Internacional, era titular do Internacional. Com uma porrada de clube quis, o Flamengo que chegou lá com dinheiro, ele não foi, pá, coisa e tal. Teve outros clubes também que queriam ele, e o Dexter foi lá e comprou um xerife. Pum, bateu na mesa. Pô, bicho. Alguns jogadores que o Bahia trouxe eram até titulares nos seus times. Pô, mas em outras ligas, cara. Numa liga boliviana, numa liga uruguaia, numa liga americana, porra, não dá pra você comparar o cara jogar bem nessas ligas com a liga brasileira. Não dá. Ah, o fulano de tal joga na liga americana, joga muito, arrebentou lá. Beleza. Eu tô vendo até ele jogar bem aqui. Agora me fugiu. Ele realmente tem qualidade. Mas não vão ser todos que jogam numa liga lá fora que aqui. O próprio Kaique estava no City, né? Foi emprestado aí. Ele também não jogou muito. O próprio treinador já falou, pô, ele tem que melhorar muito. Ele não trouxe nada da Europa pra cá. Então, cara, eu realmente fico preocupado, um pouco preocupado com essa montagem do elenco do Bahia, que eu tô vendo, mas isso era normal. Isso era normal. Tá? É o Grupo City fazer. Tá? Comprou de trazer vários jovens e pegar até jovens que já são de times seus, botar lá pra fazer o cara, tentar pelo menos o cara render. A zaga do Bahia, por exemplo, nenhum dos zagueiros que contratou era titular em lugar nenhum. Então você traz uns caras para sua zaga que nenhum era titular. Nenhum era unanimidade. Complicado. Bem complicado. Então, amigo torcedor, eu não vou ficar em cima do muro. Levando-se em consideração, até hoje, dia 10 de fevereiro, dos 4 times que subiram, se o Campeonato Brasileiro da Série A começasse no dia 11 de fevereiro, para mim, o time mais preparado para começar o Campeonato Brasileiro, para mim, seria o Grêmio. Tá? De todos os times que eu vi jogando, o time mais preparado hoje, se fosse começar hoje. Ah, mas o Campeonato Brasileiro só vai começar em abril. Porra, eu tô falando hoje. Hoje. Nem me inscreva isso, tá? Que vai tomar no fora. Porra, eu tô falando hoje. Ah, mas até... Meu irmão, até lá pode mudar, o outro time ficar mais forte, até lá pode mudar tudo. A gente tá falando de hoje. Dia 10 de fevereiro. Se fosse começar o Campeonato Brasileiro da Série A no dia 11, na minha opinião, o time mais preparado em montagem de elenco, de tudo, ficaria com o Grêmio, na minha opinião. Não vou nem colocar segundo, terceiro e quarto lugar. Não vou colocar. Para mim, o time mais preparado nesse momento para começar o Campeonato Brasileiro é o Grêmio. Ponto. E entre Bahia, Vasco e Cruzeiro, não tem segundo, terceiro ou quarto colocado. Só tem o primeiro. Para mim, o mais preparado nesse momento seria o Grêmio. E você? O que é que você acha? Quem é o mais preparado? Vai lá na nossa enquete, que eu vou colocar no YouTube, e marque lá qual é o time que você acha que está mais preparado para iniciar o Campeonato Brasileiro, se fosse agora, dia 11 de fevereiro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, a moleque. Fala tu, que eu tô cansado.